pessoal, sejam bem-vindos a mais um IvisaCast. Aqui é o nosso ponto de encontro para falar sobre todos os pontos de imigrar, trabalhar, estudar no Canadá, num bate-papo mais descontraído. Sou a Anne, sou consultora educacional aqui da Visa, e hoje a gente está com a Lívia Pereira, que é nossa parceira, está aqui fazendo intercâmbio em Vancouver, e a gente vai conversar sobre intercâmbio depois dos 30. Estou animada para a nossa conversa. Eu também. Obrigada, Lívia, por vir participar aqui com a gente, por estar aqui. Então, quer falar um pouquinho sobre você, começar se apresentando? Quem é a Lívia? Sim. Oi, gente, eu sou a Lívia Pereira, eu tenho 32 anos, eu sou influenciadora profissional e eu vim aqui passar um mês em Vancouver, no Canadá, a convite da Visa, fazendo um curso de inglês, fazendo General English. Eu tô curtindo muito. Tô aproveitando bastante, tô fazendo bastante passeio, tô estudando um monte. São muitas experiências aqui nesse um mês pra gente bater esse papo, né? Tô doida pra tirar as dúvidas da galera, conversar com vocês e também incentivar vocês a virem pro Canadá, porque é muito legal. Lívia, assim, se vocês forem lá no Instagram da Lívia, vocês vão ver, qual que é o seu arroba? Não fiz meu merchan ainda, tá bom? Pode falar. Lívia.pereira. Se vocês forem lá no Instagram da Lívia, vocês vão ver que, bom, tem vários tipos de conteúdo, né? Bastante coisa de lifestyle, Sim. casa, enfim, vida em geral, Sim. mas tem muita coisa de viagem também, né? Sim, sim. Como que começou essa história de viajar? Você já foi para muitos, muitos, muitos lugares do Sim. mundo. Como que começou isso? Olha, desde que eu sou criança, assim, que eu viajo com os meus pais, mas nada internacional, né? Nada dessas coisas tão grandiosas, assim. Mas minha família sempre teve uma cultura de viagem. E aí eu criei isso em mim desde muito cedo, assim. Desde muito cedo eu tive muitas ambições de viagem. E eu me imaginava viajando, e aí, tipo, sei lá, via um filme, eu já pensava naquele lugar, eu já gravava aquele lugar na cabeça, eu quero conhecer aquele lugar um dia. Então isso vem desde muito cedo mesmo. E aí, quando eu tinha 15 anos, ao invés de fazer uma festa de 15 anos, eu escolhi fazer viagem. Então, porque no meu caso não dava pra fazer os dois, né? Eu tinha que escolher um ou outro. E eu preferi fazer viagem. Então, desde bem antes dos 15 anos, eu sempre falava, tipo, não quero festa, eu quero fazer uma viagem. Na época eu queria ir pra Disney. Acabei não indo pra Disney, acabei fazendo um intercâmbio, que foi meu primeiro intercâmbio. E isso foi indo na minha vida, assim. Depois entrei na faculdade, fiz outro intercâmbio, fui trabalhar. E chegou um certo momento da minha carreira que eu não estava muito feliz com a minha carreira. E tentei, assim, começar a criar conteúdo de viagem no Instagram. A coisa foi dando certo e hoje isso é meu trabalho há 5 anos. É claro que as coisas vão mudando, da mesma forma que a minha carreira mudou do que era antes para o que é agora. Também o conteúdo foi mudando de acordo com a minha vida, de acordo com as mudanças que ocorreram na minha vida. Então, comecei 100% focada em viagem e hoje eu já sou mais essa coisa do lifestyle, de ter a casa, o cachorro, beleza, e viagem também, porque eu acho que a gente, como ser humano, é plural, a gente não gosta de uma coisa só, a gente não faz uma coisa só, a gente não fala sobre uma coisa só na nossa vida. Então, eu gosto muito desse conteúdo mais vida real, mais pessoa, e que a galera se identifique mesmo, porque ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que tem uma vida normal na cidade que eu moro, eu também sou uma pessoa que gosto muito de viajar. Então, hoje em dia, meu conteúdo tá esse balanço, assim, de vida real. Eu gosto desse vida real. Acho que faz muito sentido o que você falou, né? Porque muita gente, a maioria das pessoas gosta de viajar. Se você perguntar o que você gosta de fazer, gosta de viajar. Mas pouquíssimas pessoas vão, de fato, viver a vida só viajando. Sim, você sim. vive na sua casa, você tem uma casa, Sim. você tem ali seu namorado, seu cachorro, sua vida. E você Sim. viaja e, enfim, cria conteúdo, etc. Sim. E agora está aqui um mês no Canadá. 4ª semana no Canadá. Que é uma coisa que enfim, né? Muita gente que tem mais de 30 anos... Sim. Fica com o pé atrás de, eu consigo parar, entre aspas, parar a minha vida pra viajar por um mês, né? Claro que, realmente, não é todo mundo que consegue fazer isso, mas também não é... Não é uma coisa tão difícil, não é impossível. Não é impossível, e acho que hoje a gente vai conversar um pouco também pra demonstrar isso, né? Sim. Bom, você tá aqui fazendo um curso de inglês, né? Que assim, a gente conversando, eu já sabia que a Lívia tinha um nível legal de inglês. Então, quer contar um pouquinho do seu background em relação ao inglês? Como era o seu inglês? Você já tinha feito alguns intercâmbios, então como que foi isso, né? Pra você vir pra cá fazer um novo intercâmbio de inglês? Sim. Eu faço inglês
assim, desde criança, estudei escola particular quando era criança, acaba tendo aula de inglês, mas nada que te ensine de verdade, assim, né? Então, eu fiz curso de inglês quando eu era adolescente, acho que foi uns 5 anos, talvez, de curso de inglês, dos 12 aos 17, eu acho, mais ou menos, talvez um pouco menos. E eu terminei nessa fase, que foi quando eu fiz meu primeiro intercâmbio, então foi ali com 16 anos, eu tinha terminado o curso, terminei com 16 anos o curso, fui pro meu primeiro intercâmbio, e o meu segundo intercâmbio foi de faculdade, então eu fiz 1 ano da minha faculdade no exterior, e nessa época eu tive que fazer IELTS, tive que estudar bastante para a prova e melhorei bastante meu inglês nesse tempo. Então eu, tipo, fiz curso mesmo faz muitos anos. Hoje eu tenho 32, então faz aí 16 anos que eu terminei o curso de inglês e depois eu acabei que eu nunca mais, assim, estudei inglês. Quando eu fui nesse intercâmbio de 15 anos, eu fui fazer aula de inglês por 1 mês, mas depois no intercâmbio da faculdade eu não fiz inglês, eu fiz faculdade. Então o inglês era a coisa do dia a dia, mas não tinha curso de inglês. Então fazia muito tempo que eu não fazia curso de inglês. O que é muito legal, porque querendo ou não, no Brasil, a não ser que você trabalhe numa multinacional, que você tenha que usar o inglês no dia a dia, assim, com muita frequência. Muitas vezes a gente escreve mais do que fala, na verdade, no trabalho, né? Cara, eu acredito que tenham trabalhos que você vai ter que fazer uma reunião presencial, apresentar alguma coisa em inglês, mas podemos dizer que é a minoria hoje, né, no nosso país. Então, no Brasil a gente não pratica inglês. Então, por mais que você seja alguém que tenha um background aí, que saiba gramática, que tenha estudado e que saiba muito, às vezes essa parte de falar, você chega aqui e nos primeiros dias você não consegue falar. Você pode saber a gramática toda certinha, mas nos primeiros dias você não consegue falar porque você tá travado, porque você não pratica. Que é uma coisa que a gente não pratica no Brasil. Em nada no nosso dia a dia no Brasil a gente usa inglês, o que alguns outros países é um pouco diferente, né? Você vai usar num ponto turístico, mas a gente, tipo, é muito raro usar no nosso dia a dia, então acaba que eu não praticava mais. E aí eu achei muito legal vir pra cá, já tinha um tempo que eu já tinha essa vontade de fazer um intercâmbio, mas pra isso, assim, pra dar uma renovada, lembrar das coisas, fazer mais conversação. E é isso que eu tô fazendo muito aqui. Acho que é isso, né? A falta de prática faz com que a gente Sim. realmente perca, às vezes, e demora pra relembrar. É claro que Demora. quando você tá numa situação que você precisa falar, você até vai desenrolar, mas é diferente de você ter ali Sim. um boost no inglês. Eu acho que tem muita gente que precisa do inglês pro trabalho, por exemplo, e mesmo que não seja, né, no dia a dia, mas quando vai ser ali contratado, você coloca, fala inglês. Mas Sim. aí, na hora que precisa falar Sim, mesmo... inglês avançado. Aí na hora de escrever um e-mail é Google Tradutor, né? Sim. Pra dar uma ajuda. Então, isso eu acho que, né, pra quem já tá no mercado de trabalho, muitas vezes isso dá um mega boost, assim, no currículo, né? Sim. Vim fazer um intercâmbio, porque eu também vejo muito isso acontecer até com os próprios clientes aqui de Visa, que, chegam aqui e falam, não, eu estudo inglês no Brasil, né? Numa escola de inglês do Brasil. Sim. Que eu não tiro nenhum mérito, acho que ótimo também, Sim. né, estudar. Mas a pessoa, eu estudo, faço aula 2 vezes por semana, há 1 ano. Sim. O desenvolvimento que você vai ter, né, ali fazendo aula no Brasil e chegando aqui onde você vai, de fato, ser obrigado a usar o seu inglês, é outra coisa, né? Faz muita diferença. Sim, é outra realidade. Outra coisa que, pra ser sincera, não tá na minha lista, mas quero falar um pouco. Surgiu agora. Porque, claro que você veio pra cá pra estudar inglês, e estudar inglês é o motivo principal, e que pode ser o motivo principal de muita gente, mas eu também acho que o intercâmbio, ele é muito mais do que isso, né? Ele também tem muito a ver com a experiência. Sim. Você sair ali da sua casa e viver uma outra vida por 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, quanto tempo for. Como que tá sendo pra você essa questão de viver essa experiência de intercâmbio depois dos 30? Olha, tá sendo diferente das outras vezes. Porque com 30, eu tive 3 experiências de intercâmbio muito diferentes, né? Com 15 anos, você é uma criança, praticamente. Você não se vira sozinha, seu intercâmbio tem apoio, né? Eu tinha atividades extracurriculares, eu tinha toda uma grade para cumprir, porque você não deixa alguém de 15 anos sozinho na rua se virando. Não, é tudo totalmente diferente. Com 20 anos, eu tava numa época ali de faculdade, era uma época muito jovem e festeira, não que eu não seja festeira ainda, mas eu era muito mais jovem e festeira do que antes. E agora com 30 anos, é tudo diferente, assim, eu sinto que é tudo diferente, que são outros desafios, outros focos, né? Tipo,
conviver com pessoas. Hoje eu me viro muito melhor do que com 20 anos, obviamente, assim, a minha capacidade de resolução de problemas, de coisas que eu tenho que lidar aqui é completamente diferente, né? Com 20 anos eu ligava pros meus pais, tipo, o que eu faço? E hoje, pra mim, é tudo com outra perspectiva, né? E querendo ou não, hoje eu moro com meu namorado no Brasil, temos uma cachorra, a gente mora junto há 1 ano e meio, mais ou menos, e os dois trabalham de casa. Então a gente fica 24 horas por dia juntos. O que, por um lado, é ótimo, nossa relação é ótima, mas acaba criando um certo comodismo em nós dois de um ter o outro para tudo. Então, basicamente, nenhum dos dois precisa se esforçar tanto, porque talvez isso que você não sabe é o ponto forte do outro. Então, o outro te ajuda, o outro supre a sua necessidade. Ou mesmo que tenham um desafio, os dois estão vivendo o desafio juntos. É muito diferente estar sozinha, assim. Chegou um ponto que, pra mim, no primeiro dia, assim, eu achei uma loucura eu estar aqui sozinha sem ele, sabe? E eu acho que é uma coisa comum, assim, principalmente se trabalha de casa os dois juntos, se ficam muito tempo juntos, a gente entra num modo automático de viver, assim, os dois juntos, fazendo tudo juntos. E aí, quando eu me vi nessa situação de, tipo assim, ok, eu tenho que me virar de novo sozinha. Por um momento eu achei que ia ser muito difícil e que eu talvez não seria capaz em alguns pontos, sabe? Isso é muito louco, porque claro que eu fui capaz com Sim. 30 anos, com a experiência de vida que eu tenho hoje, sabe? Mas em algum momento eu me questionei isso, se ia ser muito difícil ou se eu ia ser capaz, se eu ia conseguir fazer amigos, porque é normal que tenha um pessoal mais jovem na turma e eu pensei, tipo, será que eu vou ficar deslocada? Será que eu vou fazer amigos? Será que eu vou conseguir me virar com tudo que eu preciso me virar? E tipo, tá sendo tudo maravilhoso. Tá sendo tudo ótimo. Então esses medos, às vezes, com o passar do tempo, talvez a gente crie um pouco mais desses medos pela situação, tipo, pela inércia mesmo. A gente tá vivendo a mesma coisa há bastante tempo e a vida tá seguindo aquele fluxo mais natural, assim, digamos assim. E aí você se coloca numa situação completamente diferente e às vezes você se questiona, será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? E por enquanto tá dando tudo certo, galera. Tô aqui, 4ª semana, tá dando certo. Eu acho que essa coisa, né, de você ter ali uma pessoa, tá num relacionamento, mora junto, e aí, né, vive junto, mesmo, né, mesmo quem não trabalha os dois em casa, de qualquer jeito, está num relacionamento, morando junto, Sim. que seja um casamento, um namoro, enfim, ou tendo uma família, é muito mais difícil você fazer essa separação e viajar sozinho. É engraçado porque eu tenho visto muita gente, muitos casais, né, em que vem só um, porque hoje em dia, gente, tudo bem, você pode ter uma experiência sozinho de um mês, ninguém nasceu grudado. Eu sei que também tem muitos casais que não querem fazer isso. Sim. Não tem vontade, né, não acreditam que vai dar certo separar. Então, eu também tenho bastante gente que vem os dois do casal estudar, que também é uma opção para quem não quer fazer dessa forma, né? Mas também vejo muita gente fazendo isso. Então, você vai ficar um mês longe do seu amor, vai sofrer, mas você vai também sair da sua zona de conforto de um jeito que eu acho que quando a gente era mais novo, você é mais aventureiro, né? Sim, tipo, tá bom, beleza, eu vou. Quando você já tá com mais de 30... Você tem menos responsabilidades quando você é mais jovem, né? Hoje em dia é isso, a gente tem um aluguel pra pagar, a gente cria uma cachorra, não é um filho, mas é uma cachorra que dá trabalho, que tem que comer, que depende da gente. Só que eu acho que parece muito pior antes de vir. Antes de vir, eu pensava muito nesse um tempo, assim, sem ele... Como que eu vou fazer, como que ele vai fazer, como que a gente vai se sentir, esse tempo separado. Isso que eu moro junto há 1 ano e meio, né, gente? Não é tudo isso, assim, né? Imagina você tá junto, sei lá, 10 anos, você quer viver uma experiência de 1 mês fora. Deve ser muito desafiador, assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal. Então, estando aqui, eu não pensei praticamente em nada dessas coisas. Eu não pensei em quase nenhum dos meus medos antes de vir pra cá. Tudo que eu tinha medo antes de vir pra cá foram coisas que, literalmente, quando eu tava aqui, eu não pensei. Não deu nem tempo de pensar, gente. Eu tenho um monte de aula por dia, faço turismo. 1 mês aqui, tem que correr pra fazer todo o turismo. Então, não dá tempo de ficar se questionando essas coisas. Talvez ele lá esteja sentindo um pouco mais a minha falta, porque ele tá vivendo o dia a dia dele normal sem mim. E eu tô vivendo um monte de coisa diferente. Mas, quando eu chegar em casa, ele vai viajar também. Então, aí é isso, gente. A gente, pelo menos em casa, a gente é super tranquilo em relação a um viajar sem o outro, assim, em relação à liberdade, em relação à confiança. Então...
Tá, estamos bem aqui com isso. E eu acho que isso que você falou também é muito legal, porque, ele tá lá vivendo a vida dele, você tá aqui vivendo 1 milhão de coisas diferentes, e isso é muito louco, porque até um exemplo pessoal, né? Eu moro aqui no Canadá faz 3 anos, e claro que também tem esse medo de, mesmo quem imigra de fato, né, quem vai morar em outro país, de que você tá perdendo coisas lá do seu país de origem. Sim. E aí, toda vez que eu volto pro Brasil, eu vivi tanto. Sim. E meio que as pessoas... Não, claro, todo mundo viveu suas vidas, mas nada mudou tanto assim lá. Sim, E é isso, né? Aqui, claro, vai ter acontecido algumas coisas, mas você vai chegar na sua casa e tudo que você vai ter pra contar pro Diego depois... Total. Vai ser um absurdo, porque você viveu intensamente por 1 mês, assim, né? E ainda que você tá morando aqui, né? Eu vim aqui passar 1 mês, então, assim, eu tenho cronometrado aqui o tempo que eu tenho pra fazer tudo que eu tenho pra fazer, pra conhecer pessoas, pra sair, pra fazer turismo, tudo está limitado aqui no meu mês, gente, então eu tô num ritmo frenético aqui. Gente, a Lívia fez Vocês acham que com 30 anos não dá pra ter esse ritmo? Dá sim, dá sim. Ela fez mais coisa em 1 mês do que eu fiz em 3 anos aqui. Acompanhando os stories dela, eu fico, gente, eu ainda não fui pra esse lugar, eu ainda não fui pra esse lugar. É esse senso do tempo, né? Sim. Tipo, você talvez não sinta que você precisa correr pra fazer as coisas quiser, porque você vou. tem tempo, isso. Mas é muito legal. Você, assim, você tava aí falando de alguns medos, né? Que é isso. Eu acho que talvez os medos sejam o que mais paralisam a gente de fazer qualquer coisa. Você acha que teve alguma coisa que te impedia de vir pra cá e que aí você percebeu que não era um problema? Quando você... Né, a gente tá há quase 1 ano falando disso, né? Então, é um planejamento que ele pode ser de curto prazo, a gente consegue, né, fazer... Depende muito do tipo de curso que você vai fazer, do tipo de viagem, etc. Mas sua disponibilidade. Da sua disponibilidade. Mas claro que a gente consegue fazer alguns planejamentos mais curtos, mas dependendo do planejamento, exige, né, um tempo maior. Sim. E a gente vem falando disso há um tempo, planejando, né, entendendo certinho as necessidades. Tem alguma coisa que, antes da gente, né, começar de fato a fazer esse planejamento, você pensava que, isso vai ser um problema, ou isso poderia me impedir de ir, e que depois que você chegou aqui... melhorou? Olha, quando a gente começou esse planejamento há um tempo e a gente foi acertando data e a gente foi mudando data e calhou assim que a data que a gente escolheu pro final, quando a gente oficialmente marcou, em seguida eu me mudei. E foi uma coisa muito rápida na nossa vida, assim, aconteceu na nossa vida, a gente se mudou porque a gente achou o imóvel ideal e a gente estava buscando se mudar e era uma oportunidade e a gente se mudou. Então, eu viajei nem 2 meses depois de uma mudança de casa, assim, drástica, né? Porque eu saí do apartamento para uma casa, saí de um bairro para outro bairro muito distante. Então, assim, essa questão do planejamento... Ter ajuda com planejamento, pra mim, foi ótimo. Porque se eu tivesse que fazer tudo sozinha no meio da mudança, aí, assim, ia ter sido muito mais difícil. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que tava tudo muito certinho. Tudo muito bom. E hoje eu converso muito com seguidores de certos itens que é importante eles prestarem atenção. Que foram feitos pra mim, ainda bem. Que hoje eu sei que foram feitas boas escolhas, mas que às vezes as pessoas que têm que planejar sozinhas... elas não pegariam nesses pequenos detalhes que vocês pegaram pra mim, sabe? Então, são pequenas coisas, minha acomodação, a questão do banheiro, que eu sempre falei do banheiro, que fazia muita diferença pra mim ter um banheiro só pra mim, a proximidade da escola, o curso, o tempo de curso, eu querer equilibrar o curso com passeios, porque eu também não queria vir aqui pra ficar tendo curso das 6 da manhã até as 5 da tarde, eu queria uma coisa que desse pra eu passear também, então... Se eu tivesse que fazer todo esse planejamento sozinha, no meio de uma mudança, provavelmente não teria saído, a viagem não teria saído. E fora exatamente o que a gente falou agora há pouco, de estar vivendo na inércia mesmo, de não pensar em fazer grandes mudanças na vida. E além do que, o intercâmbio também não é uma grande mudança, mas quando você tá lá, parece que é uma coisa de outro planeta, e passar 1 mês fora, parece que é um negócio muito difícil. Nossa, meu Deus, vou ter que parar minha vida. Gente, às vezes você tem 30 dias de férias, dá pra fazer uma viagem dessa de intercâmbio, não é tão difícil assim, mas quando você tá lá, parece tão uma coisa de outro mundo, assim, nossa, 1 mês fora de casa. E aí você tá aqui, é tão de boa esse 1 mês, é tão tranquilo. E passa voando, Passa né? voando, já tô sofrendo. E eu acho que é muito
interessante isso também, porque às vezes a pessoa tá lá e ela tem esse sonho de viajar. E como você falou, né? Parece uma coisa totalmente de outro mundo, porque você não tem ideia nem de onde começar, às vezes, né? O que eu faço? Como é que eu vou? Como é que funciona Sim. isso? Então, eu acho que isso também é interessante pensar, né? Ter um suporte especializado nesse sentido faz muita diferença. E, às vezes, assim, tem uma conversa. Primeiro, né? Aqui noIvisa, a gente tem vários tipos de suportes diferentes. A gente tem suportes, né, especializados para, por exemplo, fazer um intercâmbio de inglês de 1 mês. A gente tem um suporte especializado para quem quer vir estudar uma pós-graduação, por exemplo, que já é um outro tipo de planejamento, que você vai ficar entre 8 meses a 2 anos aqui no Canadá, podendo trabalhar, por exemplo. Então, é algo que, para quem, né, quer dar um boost ali no seu currículo, mercado de trabalho canadense, fazer contatos, é uma coisa muito legal. Mas são planejamentos muito diferentes. E a gente tem suportes, né, níveis de suportes diferentes. Mas o que eu sempre falo é, vamos conversar? Vamos falar, fazer uma primeira... Porque às vezes a pessoa tá lá em casa falando assim, putz, queria tanto, você está aí agora falando, seria tão legal ir pro Canadá, né? Legal. Viagem da Livre. Só que, literalmente, se você entra em contato, fala, oi, tudo bem? Você vai falar comigo ou com algum dos outros profissionais aqui de Visa que vai ter uma conversa com você e falar, olha, é isso, isso e isso que você quer, é desse jeito, esse é o caminho. E aí, além de, né, bolar a estratégia, a gente vai pegar na sua mãozinha e te acompanhar. Então, eu acho que esse suporte especializado, de fato, faz muita diferença, né? E conhecer o Canadá também faz muita diferença, né? Porque vocês trabalham com o Canadá. É muito diferente de eu fazer intercâmbio com uma agência gigantesca de intercâmbio que trabalha com todos os países e que vai, tipo, meu budget é tal, você vai pra tal lugar. Não, eu achei muito legal, tipo, toda essa experiência que vocês têm com o Canadá pra saber me direcionar pro que eu buscava, por exemplo, que eu fui enfática nos pontos que eu gosto. Tipo, eu não queria vir no frio. Então, eu falei que eu não queria vir no frio, eu queria vir numa época mais quente. Então, é isso, esse planejamento. Tipo, vamos pra Vancouver, então, que é um lugar que vai ter mais atividades no calor pra você fazer. A questão da residência, do local que eu tô. Então, é isso. Muitas vezes, se você tá trabalhando com uma gigante que só vai te vender um pacote, não vai ter esse nível de detalhe, de conhecimento de cada coisinha, assim, que eu acho que é o que vocês têm. Tipo, trabalhando com um destino só. Sim, acho que esse é realmente o nosso grande forte. E falando em Canadá, o que você tá mais gostando do Canadá, de Vancouver? Como que tá sendo para você a experiência canadense? Gente, eu tô achando Vancouver muito legal, assim, é uma cidade com muitas atividades outdoor, isso é muito legal. Eu sou a pessoa que é pirada no sol, calor, atividades ao ar livre, e essa época foi ótima, porque eu peguei 2 semanas, assim, de solzão, 30 graus, eu usei shortinho, vestido, chinelo, tudo, e assim, tem muito mais coisas, transporte funciona muito bem, as coisas são pontuais, é fácil, né? Eu não sou a pessoa mais pontual do mundo, mas as coisas aqui são pontuais. Então, às vezes, eu que tenho que me adaptar um pouquinho à pontualidade daqui. As pessoas são educadas, você vai atravessar a rua, as pessoas param. São pequenas coisas, que é claro que tem cidades no Brasil que isso também acontece, mas essa coisa cultural, né? A gente falar que o brasileiro não é atrasado é mentira. Culturalmente, o brasileiro é atrasado, gente. Então, assim, aqui as coisas funcionam de uma forma diferente. Então, você vê que o sistema inteiro funciona bem, né? Tudo funciona com a sua organização ali. É fácil, parece ser fácil viver no Canadá, né? Sim. Falando de experiência própria, é bem fácil viver no Canadá nesse sentido. A gente até brinca, às vezes, quando a gente agenda, marca alguma coisa com alguém, é Canadian Time ou Brazilian Time? Porque a gente já sabe que... eu sou Brazilian Time, gente, desculpa. Em geral, o Brazilian Time vai dar uma atrasadinha, mas realmente, né? Aqui é tudo muito... parece que todos os sistemas funcionam perfeitamente, né? Isso E você falou do sol, do calor, de Vancouver. Adoro. É muito louco, porque imagino que quem tá assistindo a Lívia deve ter essa percepção de, tipo, ela não foi pro Canadá, o que ela tá fazendo na praia? Gente, eu fui pra praia vários dias. Foi maravilhoso esses dias de praia, fiz montanha, fiz lagos. Eu fiz um pouco de tudo aqui, fiz tem parque super bonito aqui, é muito gostoso. E é muito legal essa experiência do sol se pôr quase 9 horas da noite. Isso é muito divertido. A gente, quando tinha horário de verão ainda, né, sol se punha mais tarde no Brasil. Mas agora, tipo, aqui, o dia dura muito. O dia dura muito. Gente, eu faço aula a manhã inteira até 1 hora da tarde. E eu consigo passear até
Que hora que eu tô voltando pra casa? 8 horas da noite, 9 horas da noite, a hora que eu volto pra casa. Então, assim, eu aproveito o meu dia no máximo, assim. Eu consigo fazer um monte de coisa aqui. Isso é muito legal. Ai, sério, o verão canadense, pra mim também é melhor estação de todas. Eu gosto verão do é tudo, né, outono também, que tá chegando. Daqui a pouco todas essas árvores verdes vão estar vermelhas, é lindo também. Aquele bem tradicional da folhinha vermelha. Mas, assim, o Canadá... E Vancouver, principalmente, é muito conhecido por ter as 4 estações muito marcadas, definidas, né? Muito definidas. Então, por exemplo, se você vem fazer um intercâmbio de 1 ano, você vai passar por todas. Não vai ser só a alegria do verão. Você vai pegar ter pouco de chuva. Vai pegar chuva, vai pegar neve. E também, e é engraçado como em Vancouver é uma cidade que chove bastante durante o inverno, né? E as pessoas, parece que ninguém se importa. Em São Paulo, choveu, você quer ficar em casa, você às vezes desmarca compromisso, né? Aqui, o pessoal andando com o cachorro no meio da tempestade. E muita gente continua fazendo esportes outdoors, tem muito esqui, né? Tem uma grande estação de esqui aqui em Whistler, que é 40 minutos daqui. Então, Vancouver, o ano inteiro, consegue ter essas... atividades, né, diversas. Isso, assim, estamos falando de Vancouver. É claro que cada cidade do Canadá vai ter o seu ponto alto, mas Vancouver é esse lugar de fazer muitas atividades outdoors, passeios, parques. Tem um parque a cada esquina, praticamente. É muito verde, a cidade é muito verde, é muito bonita. Eu fiz um passeio que era um voo de hidroavião, que você enxerga tudo por cima, assim... E é muito verde, é muito lindo, é muito lindo. E é uma das cidades mais verdes do mundo mesmo. E até o pessoal, quando reclama, mas chove muito. Por isso que é tão verde, porque as plantas precisam de água para sobreviver. Bom, a gente estava aqui falando sobre fazer o intercâmbio depois dos 30. Eu quero saber, primeiro, qual você acha que é a principal vantagem de fazer um intercâmbio depois de 30 anos? Eu acho que eu tô muito mais madura pra aproveitar essa experiência como um todo, assim, e não... Talvez eu com 20 anos eu só pensava em festa, né? Então, agora eu acho que eu tô mais madura pras relações, pra convivência que eu tô tendo aqui, pro inglês. Eu acho que tá sendo diferente o meu aprendizado, assim, na escola. E é isso, um pouco de sair da zona de conforto, de me sentir viva e pertencente a muitos lugares que eu acho que socialmente, às vezes, a gente não se sente tão pertencente. E eu tenho conversado com muitas amigas nessa faixa etária, assim, pra ver se esse é um sentimento só meu, sabe? De tipo, de não se sentir pertencente a lugares, ou de talvez o julgamento externo te fazer você não se sentir pertencente a certos lugares. E eu recebi muito das seguidoras, tipo, meu Deus, nunca imaginei com 30 anos e tal. E é isso, eu com 30 anos continuo sendo uma pessoa com gostos, com experiências, com coisas que eu ainda quero viver na vida. E eu tô com 30 anos falando como se eu tivesse 60, sabe, gente? Porque é muito estranho como, às vezes, a gente se sente pressionada e julgada como se você já tivesse que ter feito todas as escolhas que você fez na vida, como se você já tivesse tido... você já tivesse que ter vivido todas as experiências que você queria viver, porque agora não, agora você tem que ter sua casa, seu marido, seus filhos, seguir aquela ordem da sua carreira, e às vezes é tipo uma paradinha de 1 mês aqui, não vai mudar nada desses planos, e vai fazer você ter uma experiência super legal, sabe? Tem bastante gente jovem na minha turma, com certeza, a gente sabe que a galera aí vamos falar dos 18 aos 23, é uma época muito legal de fazer intercâmbio. Então, sim, vai ter bastante gente jovem. Mas isso não me impede em nada de estar aqui depois dos 30. Mas é engraçado como, às vezes, a gente pensa que talvez isso não é uma coisa que daria certo pra gente, né? E eu vejo hoje pelos seguidores respondendo que legal você aí com 30 anos, que não é um sentimento só meu. Que não é uma coisa que passa só pela minha cabeça, que talvez a gente com 30 sinta essa pressão de mercado de trabalho, de família, de tudo, do externo, né? E hoje, com 30 anos, pra mim, tipo, ter essa vivência, eu consigo maximizar isso, não pensar só no inglês. Tipo, claro, eu consigo aproveitar o inglês muito, muito mais do que antes, mas hoje eu consigo levar pra outras esferas isso, de como essa vivência tá sendo legal pra mim em vários pontos. Muito bom, porque a gente às Reflitam. vezes até eu tô assim, tipo, ai meu Deus, socorro. Eu acho que muita gente também não consegue, a gente não consegue parar
pra nada, né? Então você vai seguindo, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. A gente tem que pagar os boletos, né? Não é fácil. E normal, mas às vezes, pô, pra que você tá trabalhando tanto? Pra viver também, né? Você não querer trabalhar pra viver, não viver pra trabalhar. Então, assim, claro que, de novo, vir pra cá pode ser algo que vai te ajudar na sua carreira, então vai ser algo bom pro seu trabalho, mas às vezes você quer vir porque você quer viver. Viver uma experiência, conhecer gente nova, né? Dar uma chacoalhada na vida, assim. Então, amei a sua reflexão. Fiquei bem reflexiva. Gente, eu tenho várias dessas. Pode me dar uma lista de reflexões da fase dos 30 que eu tô cheia aqui. Então, agora me fala qual você acha que é o principal desafio de ter vindo. Cara, eu acho que é isso que eu falei da questão de eu morar com meu namorado e da gente fazer tudo junto e de me virar sozinha ser algo mais difícil. Não que seja algo mais difícil, eu tô me virando sozinha com tudo. Mas de eu achar que seria muito mais difícil porque eu tava nesse estado de comodismo com ele. Não por culpa dele, obviamente, mas essa coisa do casal, tudo junto, faz tudo junto. E eu e minha namorada, a gente é muito parceiro em tudo, assim. Então, dificilmente tem coisas que eu tenho que fazer simplesmente sozinha na minha casa. Não, a gente faz tudo junto mesmo. Será que eu sou saudável? Mas a gente faz tudo junto. E aí aqui, eu jurava que ia ser uma coisa muito mais difícil do que tá sendo. E não, assim, eu já fiz isso na vida, sabe? Parece que tem um certo momento que parece que a gente viveu duas vidas, né? Uma vida antes eu sou praticamente casada, né? Uma vida antes disso e uma vida depois. E tipo, não, tudo que eu vivi antes serve como experiência. Então não tá sendo tão difícil quanto eu imaginava que seria. Nem sei se eu me perdi na pergunta aqui, gente, porque eu adoro esse assunto, adoro a fase dos 30, como a gente vive a fase dos 30, como as pessoas esperam que a gente viva a fase dos 30. Eu posso ficar aqui 3 horas conversando sobre a fase dos 30. O final, seu principal desafio, ele foi um desafio antes de você vir, mas você percebeu que quando você chegou, ele bem menor. Era muito tranquilo. Desafiador. Isso é muito louco de perceber, né? Muito. É isso, nossos medos sempre falando mais alto. Sim, até o próprio inglês, assim, por mais que eu já tenha feito curso de inglês e tal, eu acho que isso é uma coisa que passa muito pela cabeça das pessoas. Será que eu vou conseguir me comunicar? Será que eu vou conseguir ir bem nas aulas? Será que eu vou conseguir conversar? Será que vai ter coisa pra eu melhorar? Será que o meu nível é básico demais para eu vir pra cá? E assim, até eu que já tenho mais vivência, já fiz outro intercâmbio, em algum momento eu parei e falei, será que eu vou bem na aula? Faz tanto tempo que eu não estudo, sabe? Eu terminei a faculdade faz 10 anos, gente. Estudar, ter aula, ter professor. Uma coisa que eu não tinha há bastante tempo. Fazer prova. Tem bastante prova no curso aqui. Tem várias provas. E aí eu fiquei, gente, será que eu vou ser capaz ainda de ir bem nessas coisas como eu ia antigamente? E sim, super. Medos bestas da nossa cabeça. Principalmente porque todo mundo aqui tá na mesma situação. E é uma coisa que eu acho que a gente se cobra, talvez, tipo assim, será que eu vou falar errado? Será que eu não vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? Quando você entra numa sala de aula, tá todo mundo na mesma. Todo mundo veio aqui fazer a mesma coisa, sabe? Você vai ter outros estudantes de outros países que também não falam perfeito, que também cometem erros, que também estão com seus medos ali. Então, quando junta todo mundo, assim, é uma sensação de acolhimento e de tipo, nossa, é verdade, tá todo mundo aqui vivendo a mesma coisa, sabe? Não é tão difícil assim quanto eu achava que seria difícil. Gente, sério, muito bom. Porque, assim, isso, eu tava pensando nisso ontem. Pode levar pra terapia. Como a gente tá sempre... né, a maioria das nossas inseguranças, a gente não percebe que as outras pessoas têm a mesma insegurança que nós. Sim. Então, assim, insegurança todo mundo sempre vai ter, medos, etc. É você dar aquele passinho em direção àquilo que você vê muitos desses medos, né, dissolver. Ou então, você percebe que era só uma besteira da sua cabeça mesmo. Essa cabeça, ela adora. Só vem, gente, só vem. Tá, então vamos responder as perguntas dos seguidores? Vamos responder as perguntas dos seguidores. Os seguidores da Lívia mandaram perguntas. É uma parte pra mim, uma parte um pouquinho mais, o que tiver de mais burocrático, a Anne responde, tá? A gente teve pergunta um pouquinho de todos os tipos aqui, mais específicas, menos específicas, mais da minha experiência, tô abrindo aqui. Vamos lá, gente, então... Perguntas dos seguidores da Lívia. Perguntas dos seguidores da Lívia. Depois que eu mostrei tanto o negócio dos 30 anos, que eu vim pra cá com 30 anos, já motivei galera pra vir pra cá acima dos 30 anos. Tanto é que eu recebi aqui uma pergunta de uma seguidora, se tem classes pra faixa de 60 anos. Eu amei essa pergunta. Só vem, moça também. Que perguntou, vem. Vai ser muito legal. Adorei a ideia, a viagem, tudo.
Acho que você pode falar melhor. Na minha sala tem gente de diferentes idades. Não tem, pelo menos até o que eu tô fazendo, eu não sei se tem divisão por idade, porque na minha sala tem gente desde os 18 até os 50, mais ou menos. Sim. Existem, né, cursos que podem ser mais focados para pessoas de idades específicas, né? Tem curso 30 mais, por exemplo, então é possível. Em geral, o que a gente gosta de fazer é vamos conversar, entender o que você quer, porque às vezes o que você quer nem é uma classe específica para 30 mais, depende do seu nível de inglês, depende de qual tipo de experiência você quer viver. Então, assim, no mundo ideal a gente vai conversar e entender qual é a sua necessidade, e aí a gente, né, planeja em torno disso. Mas sim, existem possibilidades, né? Eu acho que se vir pra cá com mais de 30, a maturidade é um ponto positivo. Imagina 60, com mais de 60. Gente, eu amei a pergunta. Eu também. Eu fiquei só, ai, vem sim, vai ser muito legal. Maravilhoso. Na minha sala tem muita gente mais nova, mas não se preocupem, é de boa. Assim, tem gente mais de 10 anos mais nova que eu na minha sala. A única coisa que acontece é que eles não têm as mesmas referências que a gente, mas de resto, gente, tudo super funciona. Próxima pergunta. Tem possibilidade de ficar menos de um mês? Eu tô fazendo de um mês. Tem, você pode vir, né? Acho que menos de 2 semanas não é aconselhável, mas, de novo, vai tudo depender do seu nível de inglês, né? Do seu budget, do seu tempo. Se você só tem 2 semanas e quer vir fazer 2 semanas, dá, vamos conversar, a gente planeja, Sim. Não tem problema. Acho que... Melhor 2 semanas que nada, né, gente? Exatamente. Você pode 2 semanas? Vem 2 semanas. Você pode um mês? Vem um mês. Pode um ano? Vem um ano. Próxima pergunta. Estar no nível intermediário e fazer intercâmbio por um mês, você acha que ajuda muito a desenvolver a fala? Eu acho que sim. É que eu não tô no nível intermediário, mas eu acredito que sim, porque, assim, eu que já tava no nível avançado de conhecimento. Gente, ó, eu passei perrengue no aeroporto, porque na hora que eu tive que falar no aeroporto, eu não conseguia falar, porque eu tava travada, porque eu não falava inglês há, sei lá, 1 ano. E aí, eu tive que resolver uma situação ali no aeroporto e só saía as palavrinhas as mais básicas das mais básicas. A gente juntava coisas básicas. Aí agora, depois de 4 semanas aqui, e nas aulas tem muita conversação, muita interação entre os alunos. Então, daí você vai pegando a prática e é isso. Você vai melhorando muito rápido. Eu acho que em 2 semanas eu já senti uma diferença, assim, gigante. Um salto, sabe? Sim. Eu acho que, né, não... Obviamente, você vai ter um boost ali na conversação, tanto porque você vai ter a conversação na aula, a maioria dos cursos são pelo menos semi-intensivos, então todos os dias você vai pra aula, e na aula você vai praticar, e mesmo, vamos supor, eu fiquei mais amigos de brasileiros, acabei que eu não pratiquei tanto com os amigos. Você vai no restaurante, você vai ter que falar inglês, você vai conversar com mercado, qualquer ponto pessoa, turístico, tudo. É tudo em inglês, então você vai sim ver um bom salto ali na conversação, independente do seu nível. E eu acho que as aulas fazem muito isso, assim, porque, querendo ou não, na minha turma tem muito... É o que eu falei antes. Você, às vezes, estudou inglês, você sabe a gramática, mas você não pratica. Então, você não desenvolve a fala. Só que nas aulas tem muitas atividades. Tipo, junta um grupinho de 4 ou 5 pessoas na mesa e ela passa uma atividade, tipo, conversem sobre tal tópico. Então, não é uma coisa que você fala só pra professora ficar te corrigindo. Não, é uma coisa que, tipo assim... Conversem. Por que você concorda com isso? Por que você não concorda com isso? Então, realmente, eles forçam a gente a conversar. Se você é muito tímido e quer ficar lá só na sua assistindo aula, olha, não sei se vai rolar, porque é pra conversar, é pra aprender a conversar de verdade, assim. Tipo, você tem muita interação. Mais uma pergunta. Foi 2 extremos aqui que eu recebi. Foi desde a pergunta dos 60 anos, aí agora tem a pergunta do 16 anos. Adolescente de 16 anos. Como que funciona um intercâmbio para quem é mais novinho? Tem vários tipos, né? Tem o famoso high school, que a pessoa vem passar ou 6 meses ou 1 ano, né, fazendo o colégio mesmo, a escola aqui no Canadá. Tem uma coisa que eu amo, que são os camps, né? Então, tem summer camp, winter camp, onde a pessoa, o adolescente, pode vir e passar 1 mês, 2 meses dentro de, como se fosse um acampamento, só que internacional, estudando inglês, que é muito legal. E tem camp pra família, que eu amo. Então, pode vir... Eu já ia perguntar se tinha pra 30 mais. Tem, você pode vir fazer o camp e a família inteira também, que é muito legal. Vem como se fosse, 1 mês de férias da família, e aí tem atividades específicas pra cada idade. É muito legal. Caramba, parece coisa de filme, não parece coisa de filme? Parece de filme de adolescente, amei. Vamos lá. Acomodação. Sobre acomodação, já faz parte do pacote de intercâmbio? Pode fazer. A gente pode
bolar ali uma estratégia em que você vai simplesmente ter tudo incluso, então você vai já ter o curso, a acomodação, tudo certinho, a gente vai organizar tudo. Ou se você falar, não, tenho minha tia no Canadá, não quero, não preciso de acomodação. Tudo certo também, pode ser só o curso. Ótimo. Vamos lá. Tem coisa pra mim aqui. Quais eram meus receios antes de ir? A gente já falou sobre isso. Pra quem tem inglês básico, acha que vale a pena? Com certeza absoluta vale a pena. Vocês recebem bastante galera que tem o inglês mais básico? Começa do zero. Eu virei entrevistadora agora, tô falando de perguntas. Tem gente que começa do zero, né? A gente tem várias estratégias, né? Tem gente que, por exemplo, gosta de fazer um intensivo online antes de vir. Então, por exemplo, na própria escola que a Lívia tá, tem aulas online, que é praticamente a mesma aula que ela faz, mas online. E tem horários diversos, então você pode fazer do Brasil. Então, assim, tem gente que fala, eu vou fazer 2 meses online antes de vir, e depois um mês aqui, porque daí você faz um boost completo, né? Se você não tem tempo pra vir mais do que isso. Mas se você falar, não, mas eu não quero fazer online, quero fazer só um mês no Canadá. Tudo bem também. Eu acho que dá uma bela ajuda ali, dá um belo empurrão no seu inglês. E eu já recebi até pergunta do pessoal falando, tipo, nível 0 mesmo. Quem não sabe, dá pra vir? Consegue vir sozinha, fazer um intercâmbio sabendo 0? Desafiador, porque você vai chegar aqui e você não vai... No aeroporto, né? Mas, assim, Google Tradutor, eu acho que se você tem, né, essa vontade de vir... Não tem nada que te impeça. E na escola tem aulinha, assim, do 0? Tem do zero. Ai, que legal. Do 0. Do 0 ao Advanced. Que legal. Mais uma pergunta. Há várias modalidades de aula. Não tem interesse em gramática, mas conversação e vocabulário. Você ou eu? Sim, tem várias, acho que as duas podem responder, porque, né, tem vários tipos de aulas diferentes no sentido de que, por exemplo, você pode fazer um preparatório para um teste de inglês, isso é um tipo de aula. Você pode fazer um Business English, focado para termos ali do mundo do business, ou um General English, como a Lívia tá fazendo. É claro que no General English... você sempre vai ter um pouquinho de gramática. Sim. Né? Mas como que tá sendo a sua experiência, assim? Eu tenho mais conversação do que gramática. Eu tenho é misturado. Normalmente não é uma gramática solta, assim. É uma gramática dentro de algum tema que a gente esteja conversando, dentro de alguma atividade que a gente já fez. Ou a gente tem, às vezes, grandes tópicos, dependendo da aula. Tipo assim, hoje é o dia da gente falar sobre artes. E aí a gente... tem, ao mesmo tempo, conversação, tem vocabulário, tem muita coisa relacionada a um tema principal e acaba isso puxando uma gramática ou outra, mas eu não tenho muitas aulas de gramática, não. E o legal da minha é que tem tanto a aula principal, né, e eu tenho as 2 eletivas por semana. E dessas 2 eletivas, você pode escolher qual que você gosta mais. Então, inclusive, existe uma eletiva que é gramática, mas também tem listening and speaking, tem... vocabulário, e tem a Daily English, que é a que eu tô fazendo, que é bem, assim, focada em termos do dia a dia, expressões, que é coisas que muitas vezes a gente não aprende numa aula, determinadas expressões, aí você vai ouvir alguém falando, você não tem ideia do que aquilo significa. Então, eu tenho bastante esse tipo de aula, que é um tipo de aula que eu nunca tinha tido na vida, assim, sobre expressões diferentes, sobre tipos de palavras diferentes, onde que elas são colocadas, e eu tenho achado bem legal. A Daily English é uma das que eu mais gosto. Então, acaba tendo que ter gramática, mas não é uma coisa igual do Brasil. Foi o que você falou. Não é igual fazer um curso do Brasil que você vai ficar lá o tempo inteiro na gramática, 3 horas fazendo exercício daquela gramática. Não, é mais dinâmico. Eu tenho vários tipos de atividades diferentes todos os dias. Legal. Next. O que você achou mais diferente para a nossa cultura? Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso. Teve algo que foi difícil de se acostumar... A pontualidade, eu acho, pra mim é um pouco mais difícil a pontualidade. Que mais que foi difícil de me acostumar? Tem algumas palavrinhas que são diferentes. Acho que não teve nada muito difícil de me acostumar, não. Essa é legal. Foi difícil fazer amizade? Sentiu muita diferença cultural? Cara, quando você tá numa escola, assim... isso, você vai ter muitos outros intercambistas. E a minha escola é enorme, né? Tem muita sala, tem 4 campos, cada campus tem sei lá quantas salas. Então, tem muita gente. E aí, a minha turma principal é diferente da turma eletiva. Então, eu conheço gente nas 2 turmas. E assim, pra mim, é uma coisa que não é uma dificuldade pessoal, fazer amigos.
Mas tá todo mundo na mesma, sabe? Eu acho que não precisa sentir muito medo em relação a isso, porque tem outros intercambistas que estão aqui só um mês, que também querem fazer as mesmas coisas, que também querem dar passeio depois da aula. Então é muito fácil você encontrar pessoas com os mesmos objetivos dentro desse montão de estudante que tá aqui. Então eu achei mais tranquilo. E como são as experiências da galera que vem pra cá, assim? Olha, assim, você é excepcionalmente easygoing. Comunicativa. Né? Eu trabalho com isso, né, gente? Eu acho que depende muito, né, da pessoa, mas como a Olivia falou, a escola te proporciona esse ambiente onde você vai ser obrigado a se conectar com pessoas. Então, é claro, se você vai pra aula, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, fica fechado e depois vai pra sua casa, talvez você não vá fazer amigos. Mas a aula não te permite ficar fechada na sua. Vai ter coisa pra interagir, gente. A escola propicia esse ambiente, né? E claro que, vamos supor, não quero falar com ninguém da minha escola. Aí você vai ter que achar outros jeitos de se comunicar. Mas o intercâmbio em si, geralmente, é bem tranquilo, assim, pra você... a gente estava até conversando aqui, muita gente que fica aqui no Canadá, então, vem pra fazer um intercâmbio, se apaixona e decide migrar. Você. No caso, eu. E várias outras pessoas. Falam que essas primeiras pessoas que você conhece nesse primeiro momento são as pessoas que você vai ter pro resto da vida, assim. Porque acaba que é uma conexão muito forte que você tem nesse primeiro momento, né? Sim. Vamos lá, agora pra Anne. Pode fazer intercâmbio apenas com ETA? Sim, depende da duração. ETA, para quem não sabe, é Electronic Travel Authorization, que basicamente é você emitir uma autorização de entrada no Canadá baseada no seu visto para os Estados Unidos. O ETA, ele tem duração de 6 meses, então se você vai estudar inglês até 6 meses, você pode sim fazer com o ETA. Que legal. Mais uma, temos muitas perguntas dos seguidores. O que você mais gostou de fazer por aí até agora? Uma pra mim e uma pra você. O que você mais gostou de fazer aqui até agora? Gente, você que tá morando aqui também fez passeios, também fez coisas... Nesses 3 anos, é muito louco, porque não tem uma coisa que eu amei, né? Tem alguns lugares que eu fui que eu gostei muito, né? Eu fiz uma viagem pra Tofino, que é uma praia na ilha, na Vancouver Island, que eu fui ano passado, e esse ano eu quis voltar, porque é um lugar muito maravilhoso. Então, acho que Tofino de turismo foi meu favorito. Foi Montanhas Rochosas. Eu fiz o tour para as Montanhas Rochosas no final de semana passado. Foi aqueles lagos maravilhosos, aquelas imagens que vocês já viram, sabe? Fundo de tela do Windows. É aquilo pessoalmente, de verdade. É daquela cor, é azul, verde, daquela cor perfeita. E eu achei maravilhoso. Eu acho que a ideia da pergunta foi isso mesmo, de passeio, né? Porque dá tempo de passear, isso é uma coisa legal, assim. 4 semanas eu tenho aula até 1 da tarde, então eu passeio durante o dia. E aí no final de semana eu também posso passear, posso fazer algum tour um pouquinho mais longo, posso fazer um bate e volta. Fui para Whistler, fui para Victoria, fiz bastante coisa. Cartão Wise e Nomad funcionam bem em Vancouver? Funcionam bem em Vancouver. Até agora, tranquilo. Estamos num lugar que aceita tudo, gente. Cartão em todo lugar, todos graças a Deus. Não tive que sacar dinheiro desde o dia que eu cheguei. E vou embora essa semana, então não vou ter sacado dinheiro no Canadá. Mas para mim o Nomad funciona um pouquinho melhor. Tem uns lugares que o Wise não passou aqui comigo. Eu acho que é uma experiência geral de todo mundo que eu vi. O Nomad funciona um pouquinho melhor. Bom, gente, então tá. A gente respondeu aqui as perguntas. E se você está querendo vir pro Canadá para estudar, trabalhar, emigrar, enfim, saber mais informações, a gente está com um evento presencial nas principais capitais do Brasil, começando dia 8 de outubro. O evento é totalmente gratuito. A gente vai ter feira com vários expositores de colleges, escolas de inglês, universidades, parceiros diversos. A gente vai ter seminários também. E, se você quiser, você pode comprar um ingresso para fazer o meet and greet com tanto os nossos consultores de imigração, consultores de educação, que vai ser muito legal, mas só para participar da feira é totalmente gratuito. Então, na descrição do vídeo tem todas as informações. Vem com a gente, que vai ser muito, muito legal. E, Lívia, obrigada por ter vindo aqui gravar com a gente. Amei toda a experiência aqui no Canadá, gente. Estou adorando. Vão num evento para vocês conhecerem mais. Se tiverem dúvida, tirar dúvida com eles, podem mandar para mim também no Instagram, quando vocês tiverem dúvida. E espero que vocês tenham gostado desse papo. Desculpa aí se alguém saiu muito reflexivo desse papo. Mas a experiência está sendo maravilhosa. Obrigada, Lívia. Obrigada, gente. Até a próxima.